falando da consoante, né? Eu tinha falado lá que o unplug, ele vai dobrar o G antes de eu colocar o ED, porque termina com consoante, vogal, consoante. Por isso que fica unplugged com 2 Gs, tá? Por isso. Letra B aqui, vocês entenderam agora? Adam, você estava com dúvida? Sim? Então tá. Então vou continuar. Então lá na letra C, a frase não inicia pelo when. O when tá depois. Então a gente vai sempre fazer essa observação. O when tá depois, então eu vou começar pelo past continuous. Quando tem I, tem que botar ing? Não entendi. Sim, sempre. Ai, olha só, o past continuous, ele é formado pelo passado do verbo to be, was ou were, e depois o verbo principal com ing no final. Então, sempre vai ter was cleaning, was doing, ou então were cleaning, were doing. Pronto. O áudio do Gil estava ligado. Entendeu, Ada? Então, vamos lá. Bom, vou explicar a letra B de novo, que eu fiquei até meio perdida aí com essa internet que caiu. Vou falar de novo o que eu falei, né? Já que eu falei tudo e vocês não estavam me ouvindo. Eu tinha falado que a letra B ela tem uma ordem diferente da letra A, né? Lá na letra A a gente começou pela ação em progresso, I was printing some documents out, e depois a gente falou da ação que interrompeu, when someone unplugged the computer. Então alguém desligou o computador, então a pessoa parou de imprimir o que estava imprimindo, tá? Interrompeu a ação. Já na letra B, a gente começa pela ação que interrompeu. Por quê? Porque a letra B começa com when. Tá? Então, quando começa com when, a gente coloca logo a ação que interrompeu. When you called me last night, quando você me ligou na noite passada. Depois, a gente vai falar da ação que estava em progresso. I was checking my emails. Então, a gente tem que observar onde está o when. Se ele está no início, eu vou começar pelo que interrompeu. Se ele está depois, então eu vou começar pelo que estava em progresso. Então, aqui, a C não começa pelo when, tá? A letra C ela não começa pelo when. Então, a gente vai falar primeiro da ação que estava em progresso. O que, que estava acontecendo? I was visiting my friend's blog. Eu estava lá visitando o blog do meu amigo. Was visiting. Então, é só colocar o verbo to be, que nesse caso vai ser was. Por quê? Porque o sujeito é I. I was. E depois eu vou pegar o verbo principal, que é o visit, e vou acrescentar ing nele. Vou colocar ele no gerúndio. I was visiting my friend's blog when this pop up. Agora que eu tenho when, eu vou colocar o que interrompeu. O que fez com que eu parasse lá a minha visita. This pop up appeared. Appear também é um verbo regular, então é só eu acrescentar ed no final. When this pop up appeared on my screen. O que é pop up, guys? Me explica aí. Do you know what is it? Quem sabe me dizer o que é pop-up? Ninguém sabe dizer? É notificação, sei lá, alguma coisa? Pop-up são aquelas janelinhas inconvenientes que ficam aparecendo quando você está em algum site. Fica abrindo, assim, alguns anúncios, sabe? De umas coisas nada a ver. Às vezes acho que é até vírus, né? Você clica ali, abre um site totalmente Propaganda? esquisito. Propaganda, isso aí. Mas inconveniente. Você entra no site, aí começa a aparecer um monte de janelinha.
né? A gente tem como bloquear isso lá nas configurações do navegador, para não aparecerem mais. Mas é isso aí. Então, o que ela disse ali, ela ou ele, não sei, né? I was visiting my friend's blog when this pop-up appeared on my screen. Então, ela estava lá no blog do amigo e aí começou a aparecer pop-up na tela. E a letra D, a última desse exercício, a frase não começa pelo when, né? O when tá lá depois, então a gente vai começar pela ação contínua, pela ação que estava em progresso. O que estava acontecendo? We, qual é o verbo to be que eu vou usar nesse caso aqui da letra D? Vai ser o was ou vai ser o were? Were. Were, exatamente, porque o we é plural, nós, né? Então, we were. Listening. We were listening to music on the computer. Nós estávamos ouvindo música no computador. When the phone, quando o telefone. Qual é o passado de ring? Ring é regular ou é irregular? Regular. Irregular. Ring é irregular. Alguém? Você sabe aí qual é o passado dele, João Pedro? Como que ele fica no... É ringed? No. Não é ringed, ó. Ele é irregular, então eu não vou colocar ED, né? ED a gente coloca quando o verbo é regular. Como ele é irregular, ele vai mudar. Só que ele não tem lá no livro de vocês, que eu já tinha observado. O passado de ring é rang. É assim que ele fica no passado. Então a frase vai ficar: We were listening to music on the computer when the phone rang. Estávamos ouvindo música no computador quando o telefone tocou. É assim que vai ficar essa frase. Ok? Até aí tudo bem? Fluindo, todo mundo entendeu quando que eu vou usar o past continuous, quando que eu vou usar o simple past? Ou tem alguém que ainda não entendeu? Bom, ninguém falou, então, sei, né? Acho que... Ainda tô meio com uma duvidazinha ainda, professor, em algumas. Como assim, Fábio? Sua dúvida é em relação a quê? Quando usar um ou outro, é isso? É, Quando usar? Então, a dica, tá? É aquilo que eu falei. Past continuous vai lá quando você está falando da ação que estava em progresso e o simple past é aquilo que interrompeu. Então, a dica que eu dou para vocês, para ficar mais fácil de vocês saberem onde na frase você vai usar um e onde você vai usar o outro, é sempre observar a posição do when, tá? Se o when, onde tiver o when, você vai colocar simple past, tá? Como assim, professora? Onde tiver o when? Depois do when, tá? Não é antes. Ó, observem aqui na letra A que antes do when eu usei past continuous. Depois do when eu usei o simple past. Quando o when começa a frase, eu vou colocar o simple past logo seguido. Então, na frase do when, eu tenho que usar o passado simples. E na outra frase, eu vou usar o passado contínuo. Então, observem o when. Eu vou fazer mais exercícios para a gente praticar. Na semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 6. Mas aí, antes de entrar nesse capítulo, até porque o conteúdo dele é mais fácil, a gente faz, uns exercícios de revisão, tá? Vamos agora lá para a página 88, que a gente vai trabalhar só o past continuous na página 88. Eu posso descer aqui a tela ou vocês ainda estão copiando? Desci. Number 3. Não, pera, volta um pouquinho. Oh my God, eu perguntei ser. Voltei.
Quando puder, me fala, tá, Kailane? Pode ir. Pode? Tem mais Uhum. alguém? Ou era só a Kailane? Vou voltar, vou continuar então. Page 88, coloca lá no livro de vocês. Number 3. Observe the pictures below and write sentences imagining that they were taken a few days ago. Então, a gente vai observar essas imagens e vai imaginar que essas pessoas estavam fazendo isso aí, da imagem, alguns dias atrás, não agora. Follow the example. Aí a gente vai seguir o exemplo. What was the girl doing? Então, vai ter a pergunta e a gente vai responder. She was reading a book. Ela estava lendo um livro. Então, a gente vai sempre começar, né, com o pronome referente àquela pessoa e depois vai completar o restante com past continuous. Na letra B, what was the boy doing? O que ele estava fazendo? Qual é o verbo em inglês que eu vou utilizar para descrever essa ação? Ele estava sleep. Very good. Ele estava dormindo. Então vai ficar he or she? É ri, professor. Ri. He, muito bem. He was sleeping. Então eu vou pegar o verbo sleep, que termina com P, e vou acrescentar o ing. Simples, simples. Aí é só past continuous mesmo. Aí na letra C, there are some people, tem algumas pessoas aí, né? Where are they? Onde eles estão? Eles estão no supermercado? Estão no cinema? Que lugar é esse? A escola, a biblioteca, sei lá. Uhum. Parece uma escola, né? A library. Library. Parece uma biblioteca, né? Então, what are they doing? What were they doing, né? O que eles estavam fazendo? Estudando? Estudando, né? They were studying. No past continuous, né? No gerúndio, quando a gente acrescenta o ing, não tem regra para os verbos, não, tá? A única regra que vai existir é para os verbos que terminam com E. Os verbos que terminam com E, como, por exemplo, dance, a gente tira o E para colocar o ing. Fora isso, nos outros verbos, as terminações, é só colocar ing, porque geralmente a gente tem uma observação para os verbos que terminam com Y, né? Mas nesse caso, na hora de acrescentar o gerúndio, não tem. É só acrescentar o gerúndio, igual ali studying. Não mudei nada, só acrescentei. Tá? A mudança vai acontecer apenas nos verbos que terminam com E. Dance, dancing. Tiro o E e coloco o ing. Vamos lá para a letra D. Então, ficou letra B, he was sleeping. Letra C, they were studying. Letra D, what was she doing? Qual verbo que eu vou usar aqui para descrever a ação dela? She was what? Ela estava o quê? Tocar. Ela estava tocando um instrumento musical. Como que é tocar em inglês? É igual jogar. Qual verbo que vocês usam para falar de jogar? E, professor? Play, isso aí. She was playing. Aí vai colocar o ing. Isso aí, Adam. Play. She was playing violin. Na verdade, she was playing the violin. A gente tem que acrescentar aí o pronome definido. Pronome, artigo, sorry. She was playing the violin. Ela estava tocando violino. Letter E, na letra E. What were they doing? Vai ser o mesmo verbo que eu falei, que pode ser tanto jogar quanto tocar. Então, vai ser they were playing
Volleyball. They were playing volleyball. Posso descer? Letter F. What was it doing? O que o cachorro está fazendo? Nadando. Uhum. Como que é nadar em inglês? No? Ninguém sabe. Swim, Gabriel falou. Isso aí, Gabriel. It was swimming. O swim, tem essa outra regrinha, né? Que a gente tem que colocar, igual lá no Unplug, que a gente colocou, dobrou o G. Aqui também no ING, a gente tem que observar essas palavras que terminam com consoante, vogal, consoante. Então, nesse caso, como o swim termina com consoante, vogal, consoante, W, I, M, eu dobro a última consoante, né? Eu repito ela antes de colocar o ING. Então, são essas duas observações aí. It was swimming. Que gracinha. Ok? Bom, para finalizar, a gente vai lá na página 90, vou ler com vocês o texto da página 90 e depois vocês vão fazer a página 91, para a gente acabar o capítulo 5 hoje ainda. Ainda temos alguns minutinhos. Eu posso sair ou tem alguém copiando ainda? Kailane? Já copiei. Já? Então tá. Mais ninguém? Então eu vou descer. Qualquer coisa eu volto. Então aqui a página 89, a gente pula porque não tem como ouvir, não consigo. E página 90, Technology and Modern Life. Tecnologia e vida moderna. Technology is constantly advancing. And do you think it is possible to live without technology? Probably not, because it helps us in every aspect of our daily lives. Modern technological inventions simplify everyday tasks and impact our lives in different ways. Below, you will see some technologies we use and how they benefit our daily life. Então, aqui está falando como a tecnologia facilita a nossa vida, né? Nossas tarefas diárias e tal. E embaixo está citando alguns aparelhos, algumas invenções que facilitam bastante, né? Que são as que a gente mais utiliza hoje em dia. Então, a gente tem aí a letra A, o smartphone. Na letra B, a gente tem um site de pesquisa. Na letra C, a gente tem Qual o nome? Esqueço toda hora disso. A luz solar, a energia solar, né? E na letra D está falando da tecnologia que é para entretenimento. Então, na letra A tá, smartphones allow people to communicate with others easily and conveniently, access internet wherever they are, and use all kinds of apps. Então, o que o smartphone auxilia a gente hoje em dia, né? A se comunicar com outras pessoas, né? Tanto ligando quanto por mensagens instantâneas, ou fazendo videochamada também. E facilmente, convenientemente, nos permite acessar a internet onde nós estivermos, tá? Fora outros aplicativos que a gente tem aí no smartphone que ajudam, né? Nos auxiliam aí diariamente. Na letra B, a gente tem Web Search Tools, make it easier to do homework, do research, and even locate answers to difficult questions when you are studying. Então, aí, né, tem o Look, que a gente conhece bastante aí, uma ferramenta de pesquisa que vocês mais utilizam hoje em dia, principalmente agora nessa quarentena, para fazer pesquisa,
para olhar a resposta, né? Quando vocês não sabem, para estudar, enfim. E a letra C, some technologies such as the ones that enable us to use renewable sources of energy can help save the environment and ensure more quality of life in the future. Então, aí está falando das tecnologias que são utilizadas para facilitar, para melhorar o meio ambiente, né? E aí, como exemplo, a gente tem a imagem dessas placas que são utilizadas para obter a luz solar, né? Para ter energia solar em casa. And letter D, technologies for entertainment allow people to do what they enjoy and have fun. E aí a gente tem a tecnologia para entretenimento, que a gente até falou na aula passada sobre jogos, né? As coisas, quais a gente falou dos aplicativos que vocês costumam utilizar, e a maioria falou que usa para jogos. Tem também o pessoal que gosta das redes sociais, enfim. Tudo aquilo que a gente usa para relaxar, né? Aí tem duas perguntinhas que eu vou pedir para vocês responderem no livro. How does technology help you in your daily life? Como que a tecnologia auxilia você na sua vida, no seu dia a dia? And letter B, in your opinion, which is the most important technological invention ever made? E na letra B você vai falar qual é a invenção tecnológica mais importante até hoje, na sua opinião. Qual delas para você é a mais importante, assim? Sem ela, não sabe como viveria hoje em dia. Aí vocês podem responder em português no próprio livro de vocês. E a página 91 está falando sobre Book Summary. A gente trabalhou esse gênero lá no início do capítulo, quando nós lemos aquele My Life as a YouTuber. A gente leu esse Book Summary lá no início. Né? João Pedro falou jogos. Foi o quê? Foi de qual pergunta? Da letra A? Foi da invenção mais tecnológica, professor. Ah, para você a mais importante são os jogos? Exatamente. Aí tá perguntando, né? Do you think that reading the summary of a book helps the reader, né? Para vocês, o que é como se fosse uma sinopse, né? Só que a gente tem também as resenhas. O que são as resenhas? As resenhas é quando a pessoa fala do livro e coloca ali a opinião dela sobre aquela obra, tá? E aqui é mais o resumo mesmo do livro. Então, para que a gente lê? Lembra que a gente discutiu isso? Para que a gente lê uma sinopse? A gente discutiu isso? Acho que não, né? Acho que foi naquela semana que eu fiquei sem internet e aí eu tive que repor a aula para vocês. Mas o objetivo das sinopses é fazer com que o leitor se interesse pela obra. Aqui, no caso, a gente está falando de livro, mas pode ser filme também. Não sei se vocês têm o hábito de ler sinopses antes de assistir um filme ou de ler um livro, mas se a gente desconhece, a gente lê para ver se a gente vai ter interesse naquilo ali, em ler ou assistir. Professor, Oi. sinopse é como um trailer de um filme? Basicamente, só que a sinopse é a escrita, né? Mas... Ah, tá ok, João Guilherme. Tudo bem. É como se fosse... Não é um trailer, porque mais ou menos, porque o trailer ele tá te mostrando ali as cenas, né? O trailer ele te dá as cenas do filme. A sinopse ela é como se fosse um resuminho básico, né? Não pode dar muita informação. Geralmente tem eu até cheguei a mostrar na videoaula que eu gravei, eu peguei um DVD e aí atrás do DVD tem lá a sinopse, né? Tá contando ali muito brevemente a história daquele filme. E aí você vai ver se aquilo ali vai despertar interesse em você ou não. Nos filmes também, hoje em dia a gente não vê mais DVD, é difícil, né? Então, na Netflix, por exemplo, tem lá, quando você aperta, coloca o cursorzinho em cima do filme, aparece um pouquinho do resumo ali do filme e tem a opção de você assistir o trailer daquele filme ali. Então, é basicamente a mesma coisa, sim.
Só que cada um tem um objetivo. Quando você assiste o trailer, você está vendo as cenas do filme. E a sinopse você só está lendo ali para saber um pouquinho da história do filme. Isso é sério, Fábio? Depois eu vou ver sobre o que é, porque eu não conheço. Tá? Aí vocês vão marcar lá no número 2 da página 91 quais informações são verdadeiras sobre a book summary, né? O que é verdadeiro? O que a gente pode afirmar sobre isso? Is long and has a lot of details. É longo e tem muitos detalhes. Condenses information in a short and objective way. Condensa as informações de maneira breve, né, e objetiva. Provides a clear and precise picture of the book, né? Proporciona aí uma visão clara e objetiva do livro, precisa. Makes the reader interested in reading the book. Faz o leitor se interessar pelo livro. E a última, leads the reader to misunderstand what the book is about. Deixa o leitor confuso sobre a história do livro? Bom, a gente pode dizer aí que as três do meio são verdadeiras, vocês podem marcar, e a primeira e a última não tem nada a ver, né? Porque o objetivo é realmente condensar as informações, entendeu? E mostrar ali para o leitor bem objetivo e bem claro, bem preciso, tá? A número 3, ela é pessoal, também vou deixar para vocês fazerem em casa. What are these books about? Vocês têm aí 3 capas de livro. Vocês vão dizer para que eles... qual é o assunto dessas 3 capas, né? É pessoal, vocês vão falar o que vocês acham de acordo com o que vocês estão vendo aí na capa. E a letra B, would you like to read any of these books? Se vocês gostariam de ler alguns desses livros aí, tá? Letra A e letra B. Bom, vou fazer a chamada aqui, rapidinho, que a aula acabou de acabar. Então, vou colocar aqui no chat, se vocês não conseguirem responder, vocês falam comigo. Adam tá aí, Ana Clara, tá presente? Ana Luísa tá aí. Bruno. Caio e Cauã. Eu? Os dois estão aí? Ok. Fábio tá aí, já marquei. Gabriel também. Gabriel Oliveira tá aí? Gabriela. Gabriele tá aí. Gustavo tá aí. João Guilherme. Acho que ele caiu a internet, mas ele tava. Portela tá aí. Goulart, não. Oi, Francis, já tô saindo, tá? Tô só fazendo a chamada deles aqui. João Vitor. João Vitor tá presente? Kailane tá presente. Letícia. Eu. Lucas tá aí, já vi. Luiz Gustavo. Michael. Matheus. Maiara. Renan. Samuel e Vitor estavam presentes, que eu vi ali o rostinho deles. Bom, gente, até semana que vem. Vou tirar aqui a gravação, tá, Francis? Aí você inicia. Bye, bye, guys. Até semana que vem.